Olha aí, pessoal, o senhor Fernando Haddad cada vez mais iludido e chorando ali as suas pitangas, né? Ele disse o seguinte aqui, que o PIB do Brasil vai crescer 3%, mas a receita não vai crescer nem 1%. Tadinho dele, vai ficar sem dinheiro para tocar os seus projetos de poder, o chefe dele vai ficar bravinho, né? Se o PIB crescer muito, mais a arrecadação, ou seja, o dinheiro que o governo rouba da sociedade produtiva, não crescer na mesma proporção. A ideia é crescer mais ainda do que o PIB, né? Mas é isso aqui que o Fernando Haddad está pontuando, mais uma vez tratando da questão fiscal, meio que querendo tirar o corpo dele da reta e colocando a culpa em outros agentes aí. Ele vai citar nessa reportagem aqui que eu estou lendo no site do O Globo, dois meteoros aqui, que são dois problemas que estão prejudicando a arrecadação deste ano e tem um potencial para bagunçar bastante as contas públicas, e ele também está empurrando o problema para o Congresso Nacional, os outros poderes de forma geral, dizendo que esse resultado fiscal não depende exclusivamente do presidente, do Poder Executivo. Por outro lado aqui, o pessoal do Congresso Nacional, especialmente o senhor Arthur Lira, passa a bola de volta para o Fernando Haddad, dizendo que ele tem que continuar procurando essas alternativas para alcançar o déficit zero aí, e que o Congresso Nacional não vai alterar essa meta aí, coisa nenhuma. O governo apresentou, agora ele que se vire para resolver essa questão. Vamos dar uma olhada então nesse tema, nesse assunto aí, mas antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então vamos olhar aqui o que o Fernando Haddad falou a respeito da arrecadação do governo em relação ao próximo ano, em relação a este ano, com base no orçamento de 2024, né? Olha só, o PIB vai crescer 3% e a receita não vai crescer talvez nem 1%, ele se questionando a esse respeito. Esse crescimento do PIB aqui, vamos ver ainda, tenho trazido aqui para o canal notícias de como a atividade econômica tem se retraído nos últimos meses, principalmente da metade do ano para cá. O terceiro trimestre foi especialmente decepcionante, então os números previstos de crescimento do PIB já são bastante questionáveis, né? O pessoal meio que já imagina que vamos ter um resultado positivo esse ano por conta do crescimento dos primeiros meses, mas isso tem sido revertido mês após mês, principalmente nestes últimos tempos. Mês de setembro foi especialmente ruim, o mês de outubro parece que também deixou a desejar. Então, segundo Fernando Haddad, eles identificaram um problema que faltam aqui 50 bilhões de reais nessa conta entre o crescimento do PIB e o crescimento da receita, e isso reduziria o déficit desse ano para menos que 1%. Há controvérsias, a gente não sabe o valor do déficit ainda, mas a própria Simone Tebet, que é a ministra do Desenvolvimento e Planejamento, aliás, do Planejamento e Orçamento do governo Lula, é tanto ministério que a gente se perde nos nomes, né? Mas ela projetou mais ou menos 169 bilhões de reais de déficit para este ano, para 2023. Simone Tebet costuma ser mais realista do que o resto do governo Lula. Então, assumindo esse número dela como sendo factível, menos 50 bilhões nessa história, daí 119, 120 bilhões ainda de déficit, o que dá mais de 1%, 1,2%, mais ou menos 1,2% do PIB de déficit neste ano aqui. Geraldo Alckmin está sendo muito conservador, muito otimista nos seus dados, mas a gente já sabe disso. E aí ele listou dois problemas que estão roubando dinheiro do caixa do Poder Executivo, do Orçamento Federal e tudo mais, os tais meteoros que ele falou aqui, que não é o meteoro da paixão, nem nada disso, né? Então seria aqui a retirada do ICMS do cálculo do PIS e COFINS, que é uma sacanagem muito grande o ICMS ficar levando em conta o PIS e COFINS, né? Você paga não em cima do valor efetivo que sobra depois que você vai descontando as coisas, né? Você paga em cima de impostos que você vai pagar ainda para o governo federal. É uma bagunça total isso aí, né? Porque se o cara vende ali 100 reais de um produto e ele vai pagar, digamos ali, uns 4 reais de PIS e COFINS, ele ainda vai pagar ICMS em cima dos 100 reais do valor total. Não faz sentido, a parte desse valor é composta de impostos, né? Então, é uma sacanagem que isso acontecesse, mas o governo contava com esse valor
Claro que a retirada do ICMS desse cálculo representa, de fato, uma frustração tributária para o governo federal e também aqui o abatimento automático aqui da arrecadação federal de imposto de renda ICS-LL em incentivos fiscais oferecidos pelos governadores. Então, esse seria um ponto que ajudaria, nas palavras do Geraldo Alckmin, a questão fiscal no Brasil. Porém, ele ainda insiste dizendo que isso não parte apenas do desejo do presidente, né? Como se o presidente da República quisesse um resultado fiscal positivo. Ele já deixou claro para todo mundo, para o mercado financeiro, para a sociedade brasileira e para o Congresso Nacional, que ele não quer perseguir meta fiscal nenhuma, ele quer dinheiro para fazer obras. O Lula falou isso explicitamente, ipsis literis, que ele quer dinheiro na mão dele para fazer obras, desenvolvimentismo e coisas do tipo aí. Então, o Fernando Haddad falou mais uma vez a esse respeito da meta fiscal, agora dizendo que essa questão se trata de um trabalho de parceria entre os poderes, né? Olha só o que ele falou, citando literalmente Fernando Haddad. Eu não falo isso para provocar ninguém. Eu falo isso porque o resultado fiscal não é da cabeça do ministro da Fazenda, nem do desejo do presidente da República. Resultado fiscal é um trabalho de parceria. O judiciário tem que entender a repercussão de suas decisões, o legislativo tem que entender a repercussão de suas decisões, e o executivo também é a mesma coisa, que repetiu 3 vezes o mesmo termo, né? Então, o que basicamente ele está dizendo aqui é que algumas decisões do STF deram uma prejudicada na questão fiscal e nada me tira da cabeça que o STF está fazendo isso para piorar o cenário para o Lula. Algo me diz que o STF está querendo puxar o tapete dele para trazer o Geraldo Alckmin aí para o primeiro plano, né? Então nada me tira isso da cabeça. Uma coisa, um timing perfeito dessas decisões aí para sacanear o orçamento do governo, né? E o pessoal do Congresso também não está querendo colaborar muito, porque eles não são muito chegados no Lula. Existe uma série ali de negociações envolvendo cargos e etc. Agora, a verdade é que não existe um grande diálogo, pelo menos explicitamente, entre os poderes e o governo Lula, os outros poderes e o poder executivo. Por exemplo, conforme eu falei aqui, o Arthur Lira disse que a meta fiscal vai ter que continuar sendo zero, o Congresso Nacional não vai mudar isso, e o Fernando Haddad meio tem que se virar para chegar nesse resultado, né? As palavras aqui do Arthur Lira, ele estava falando em um evento do BTG Pactual. Quando o Lula trouxe declaração da meta fiscal, o que entendemos é que, se bater a meta, tem um X de consequência do arcabouço. Se não bater a meta, tem um X de consequência do arcabouço. Haddad ratificou em reunião conosco e publicamente que vai seguir perseguindo o déficit zero. Ele tem que continuar buscando alternativas para alcançar esse resultado aí. Nosso foco é continuar trabalhando para alcançar. Se não conseguir, não é porque não quer, né? Então ele colocou aqui essa questão a respeito do Haddad ter que continuar procurando as suas fontes de renda, e de receita e tudo mais. Isso aqui pode significar que o caldo da relação entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo está engrossando? Pode sim. Acho ainda cedo para nós dizermos isso. Tudo vai depender do resultado final deste orçamento, que está lá para ser votado no Congresso Nacional e que parece que eles vão tentar fazer a coisa acontecer ainda nas próximas semanas, provavelmente. Aí tem algumas coisas que vão começar a caminhar de fato lá no Congresso Nacional. E a partir daí nós vamos ter uma ideia de como está a relação entre o Lula e o Congresso, se o Lula está sendo levado a sério por esse pessoal ou se ele está conseguindo negociar a duras penas para ter decisões mais favoráveis para o seu governo por lá. Por exemplo, nós vamos ter a tal da meta fiscal estabelecida no orçamento aprovado pelo Congresso Nacional, quando isso vier a ser aprovado, né? Então, o que vai aparecer nessa meta fiscal é o grande ponto. Se a meta zero, o déficit zero, for mantido, meu amigo, isso significa que o pessoal está querendo derrubar o Lula mesmo, porque isso aqui é inalcançável, né? Se eles colocarem um pouquinho ali, uma permissão um pouco maior de déficit, né? Se o Lula fizer uma emenda e isso for aceito aí, beleza, ele está conseguindo algo mais. Se aceitarem 1% de déficit do PIB aí para o ano que vem, é porque realmente o pessoal abriu as pernas para o Lula lá no Congresso Nacional. Então, o resultado que nós vamos ter do orçamento vai ditar muito essa relação entre o Lula e o Congresso para a gente ver a temperatura
em que isso está, e a partir desse orçamento é que nós vamos ter um cenário político futuro para nós conversarmos. Hoje não existe qualquer possibilidade do presidente Lula, por exemplo, sofrer um impeachment. Não tem nada que caracterize isso. Tem alguns posicionamentos dele e tudo mais, nada disso vai fazer o caldo entornar. Agora, se a questão econômica for realmente crucial, né, tiver um impacto muito negativo de forma geral, pode ser que aí exista o argumento para que o Congresso Nacional mova um processo de impeachment contra o Lula, né? E se eles mantiverem esse déficit zero lá no orçamento, meu amigo, isso significa que eles lançaram uma grande casca de banana para que o Lula derrape feio nela. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.